Princípios de governança pública. Eu analisei muitas questões de concurso para chegar a essa aula. Uma aula que vai abordar como esse assunto aparece nos certames por todo o Brasil. Portanto, se você quer aprender sobre isso, essa aula é muito completa. Essa aula vai te explicar todos os 6 princípios que aparecem no Decreto 9.202 de 2017. Então, vem comigo e vamos aprender. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever princípios de governança pública. A gente vai falar sobre 6 princípios, portanto, de cara, eu já vou colocar os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro princípio que a gente vai falar é sobre o princípio da capacidade de resposta. O segundo princípio, nós vamos falar sobre integridade. No terceiro princípio, sobre confiabilidade. No quarto, melhoria regulatória. No quinto, prestação de contas e responsabilidade. E, por último, mas não menos importante, transparência. Então, vamos começar? Mas antes de eu explicar cada um desses princípios, deixa eu te explicar uma coisinha que vai te ajudar a entender. Bom, deixa eu só me corrigir. Eu falei 9.202 e, na verdade, 9.203 de 2017. Bom, agora entenda o seguinte. Se eu vou falar de princípios, é muito interessante que eu tenha o conhecimento do que é um princípio. Se você estudar ética na administração pública, se você for estudar filosofia, se você for estudar essas matérias de reflexão um pouco mais profunda, você vai chegar à conclusão de que o princípio ele é algo que norteia, é um guia de conduta das pessoas. Então, por exemplo, se eu falo que eu não abro mão dos meus princípios de honestidade, então significa que honestidade é uma conduta que eu devo seguir. A honestidade norteia a minha conduta, norteia a forma como eu vou me comportar. Se eu falo, por exemplo, que eu sigo princípios de fidelidade, a fidelidade, então o princípio da fidelidade é um padrão de conduta que eu quero seguir, que eu pretendo seguir. Na administração pública, quando a gente traz os princípios, você vai ter, por exemplo, os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Você vai ter esses princípios. O que são esses princípios? São padrões de conduta que presume-se que o administrador público deve seguir. E aqui nós vamos falar de princípios de governança pública, ou seja, são padrões de condutas que aqueles que estão ali conduzindo a governança do nosso país, que eles devem seguir. Portanto, quando eu falo de capacidade de resposta, quando eu falo de integridade, de confiabilidade, de melhoria regulatória, eu estou falando que os agentes da administração pública, na função que exercem na governança, devem observar esses princípios como padrões de conduta a seguir dentro da administração pública. E aí eu trago 6. Se você já viu a nossa aula sobre governabilidade, governança e a accountability, eu já falei, mas agora a gente vai se aprofundar, beleza? Então agora eu vou te dar conceito, eu vou falar um pouco mais sobre cada um, vou te dar exemplos e vai ser muito bacana essa aula. Vem comigo! Ah, e se você gosta das minhas aulas, por favor, deixa o like se você está assistindo no YouTube. Comenta, dá muito trabalho fazer essas aulas. No momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos com 400 inscritos e eu espero que você seja mais um. Vamos lá! Seguindo para o nosso raciocínio, nós temos então 6 princípios. Vamos começar pelo princípio da capacidade de resposta. Afinal de contas, o que significa quando a governança pública precisa levar como padrão de conduta a capacidade de resposta? Veja bem, a administração pública, ela precisa responder à coletividade, ao interesse público, de maneira rápida, de maneira eficiente, de maneira que faça com que o que a população espera, ela consiga da administração pública. Não é só quando eu falo de capacidade de resposta, eu não falo só assim de um cidadão entrar em contato com a administração pública
e receber a resposta da sua demanda. É isso, mas não é só isso. A administração pública também tem que se antever, tem que mitigar riscos, tem que fazer o máximo possível para que a sua gestão, para que a sua governança, embora governança e gestão são diferentes, tá? Você viu isso quando eu falei de governabilidade e governança, mas para que a sua a diferença. Quando eu falo de governança, ela precisa seguir o princípio de também se adiantar ativamente para tentar responder às demandas da população, ainda que não tenha sido provocado, ainda que a população não tenha entrado em contato pedindo, conserta o buraco aí da minha rua. A capacidade de resposta diz que a própria administração pública pode ver aquele buraco, se antever e facilitar a vida da população. Então, vamos colocar aqui de maneira bem sucinta. Olha só, capacidade de resposta. O que é capacidade de resposta? É a capacidade da administração de responder às demandas rapidamente. Então, primeira coisa é isso. Tem demanda, a administração tem que responder de maneira rápida. Não só de maneira rápida, mas também de maneira eficaz. Não só de maneira eficaz, mas também de maneira adaptável. Ou seja, vamos responder a demanda, vamos consertar os problemas, vamos alcançar os resultados, é isso que significa eficácia, e vamos adaptando para a necessidade da população conforme o momento vai passando. Outro ponto, vamos antecipar as necessidades da população, ou seja, nós não vamos apenas esperar que a população reclame do problema, nós vamos verificar a necessidade, o problema, e vamos nos antecipar e tentar agir antes que eles ocorram ou antes que alguém dê falta. Então, para ter capacidade de resposta, é preciso ter soluções inovadoras, soluções, claro, tecnológicas, por que não? E se eu estou tentando me adiantar, eu estou tentando também mitigar, diminuir riscos. Então, a capacidade de resposta, ela vai tentar diminuir risco. Então, imagina, por exemplo, a pandemia ou um desastre ambiental. Basicamente, o que faz? Imagina a pandemia, que a gente ainda está recente. A administração pública ela precisa responder a essa necessidade coletiva. Tem uma pandemia, está acontecendo muita coisa, está morrendo gente. A administração pública precisa comprar vacina. A administração pública precisa de mais hospital, precisa de mais leite, precisa de mais UTI. Precisa fazer parceria, talvez, com alguma entidade privada, algum hospital privado. A administração pública tem que se antever para diminuir as consequências do que poderia ser negativo para a população. Então, nós temos o quê? Uma capacidade de resposta. Não só de responder passivamente, mas também de se responder ativamente, se antecipando aos problemas para tentar ali fazer uma política pública que faça com que aquele problema não venha a surgir ou antes que aquele problema de fato se torne algo grande, antes de entrar na agenda, que ele seja ali trabalhado para que possa ter uma solução. Então, o primeiro princípio é isso. A governança pública ela precisa se guiar para ter uma capacidade de resposta ágil. Beleza? Vamos lá. Qual é o segundo princípio, então? O segundo princípio é da integridade. É interessante isso, porque lá em Jó fala o seguinte, que Jó ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então imagina uma administração pública que tem na sua governança integridade. Uma pessoa que é íntegra, ela não se corrompe. Ela não é uma pessoa corrupta. Uma pessoa que é íntegra, ela se baseia em princípios morais, em princípios éticos. Ela pensa no que ela vai fazer, ela tenta o máximo possível ali agir de maneira própria, de maneira honesta. Então a integridade é exatamente isso. É a administração pública, na sua governança, se basear nessa conduta moral, nessa conduta íntegra. Então, vamos entender isso e escrever. A integridade está relacionada ao comportamento. Comportamento de quem? Comportamento dos seus agentes públicos. A integridade está relacionada a prever conflitos de interesse. A integridade está em prever fraudes, prever corrupção. Então, veja só, quando a gente fala de ser da administração pública seguir princípios de integridade, é claro que isso está intimamente relacionado ao princípio da moralidade da administração pública. Então, normalmente existem programas de integridade que são medidas, atitudes que o governo toma, processos que o governo faz para tentar diminuir corrupção, tentar diminuir fraude, tentar fazer com que a administração pública seja mais própria, mais honesta, mais moral.
Por isso é que esse princípio deve seguir o agente público que está na frente da governança. Muitas questões de concurso falam sobre esses programas de integridade, né? Quer dizer, pensa bem, o governo ele precisa que haja integridade na sua administração. Para isso, ele precisa garantir essa integridade. Então, ele vai ter que ter mecanismo de liderança, de estratégia de controle, certo? Então, ele precisa fazer o quê? Programas de integridade. Esses programas vão tentar fazer ao máximo com que as pessoas elas consigam ver na administração pública, ou melhor, que a administração pública consiga trabalhar para as pessoas de forma honesta. Então, por exemplo, quando uma administração pública cria uma ouvidoria, isso faz com que ela tenha um canal para a população ligar, para a população falar e dizer, olha, isso aqui está errado. Ou seja, aquilo ali faz parte de um programa de integridade. Se as pessoas não veem a administração pública com atitudes íntegras, elas vão desconfiar. E aí vai afetar um outro princípio, que é o princípio da confiabilidade, que a gente já vai falar. Então, normalmente, quando a questão fala sobre princípios éticos, programa para evitar corrupção, fraude, quando a questão fala sobre código de conduta, isso tudo ela está se referindo à parte da integridade, beleza? Vamos prosseguir. Confiabilidade. A confiabilidade é a capacidade de minimizar incertezas. Quer ver um exemplo? Quando é que uma pessoa não é confiável? Quando você não tem certeza se ela vai fazer o que diz, correto? Então, por exemplo, você entrou num relacionamento com uma pessoa que traiu todos os seus ex. Aí você entrou num relacionamento com ela, você sabe que ela traiu os outros relacionamentos. Você não consegue ter confiabilidade naquela pessoa. Por quê? Porque existe muita incerteza sobre o que vai ser, se ela vai te trair ou não. E tem gente ainda que é traída, né? Tem gente que é traída, que o namorado, que a namorada, que o marido trai ela. E ela, infelizmente, não consegue mais olhar para essa pessoa do mesmo. Quando ela não termina, quando ela termina, né? Porque acabou, confiança zero. Quando ela não termina, ela ainda tenta dar um voto de confiança, mas não é mais a mesma coisa. Então, a confiabilidade traz essa minimização de incerteza. E aí, só que, né, vamos entender isso melhor. Quando eu falo da administração pública, é quando a população olha para a população pública, aliás, olha para a administração pública e fala assim, olha, eu tenho certeza que esse governo vai fazer o que prometeu. Então, olha a administração pública como confiável, tá? Essas incertezas, elas são incertezas econômicas, se o governo vai conseguir manter bem a economia, são incertezas sociais, se o governo vai conseguir cuidar bem da população, prestar seus programas, são incertezas políticas. Hoje, por exemplo, no momento que eu gravo essa aula, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, pode ser daqui a 10 anos, mas no momento que eu gravo essa aula, hoje, o STF, ele é visto com baixa confiabilidade. Você não consegue. Por quê? Porque você não tem a certeza de que eles vão praticar justiça. Porque eles estão exercendo perseguição política. É o que todo mundo... É a percepção que todo mundo... Eu estou trazendo aqui uma percepção que a população está tendo. Então, essa percepção que a população está tendo, ela infelizmente faz com que aquela instituição pública, porque o STF é uma instituição pública, não seja visto como confiável. Mas para você entender melhor ainda, para que possa minimizar essas incertezas sobre o que vai ser da administração pública, é preciso planejamento de longo prazo. Planejamento de médio e longo prazo, né? Por quê? Porque confiança você constrói com o tempo. Você perde de uma hora para outra, mas constrói com o tempo. Então aqui é preciso acompanhamento do orçamento, acompanhamento orçamentário. Aqui é preciso avaliar os processos de como a administração pública ela faz suas tarefas, né? Quais processos estão inseridos, enfim. É preciso você olhar para a instituição e ver ela de estável, né? Ver uma estabilidade nela, ver que ela vai dar conta do recado, pode-se dizer assim. Então, quando a população, quando nós enxergamos a administração pública como estando indo para o lugar que ela prometeu que ia, nós damos confiabilidade a essa administração. Agora, quando a gente vê que a administração pública prometeu algo e que o encaminhar do país, do estado, do município, do Distrito Federal, o encaminhar está indo para outro lugar,
a pessoa perde confiabilidade. Então, o agente público ele precisa ter essa confiabilidade de passar isso para a população. Ele precisa observar esse princípio para passar isso no seu governo para a população. Beleza? Vamos prosseguir. 4. Melhoria regulatória. Olha, veja, o que é o ambiente regulatório? Né? O ambiente regulatório é todo o conjunto, vou olhar para você, é todo o conjunto de regras, de normas, de comportamentos, regras, normas, leis, políticas que fazem com que a administração faça o seu trabalho. Então, o que você tem? Às vezes você tem leis que emperram, às vezes você tem políticas que emperram as coisas, às vezes você tem uma burocracia excessiva para entregar um determinado resultado de valor para a população. Então, a administração pública, a governança, ela tem que observar esse princípio. Para quê? Para cada vez mais construir políticas, construir regras, leis que possam facilitar a vida do povo e não dificultar. Então a melhoria regulatória ela tem essa visão. É por isso que a gente vai escrever aqui. Que é o quê? Aprimorar ambiente regulatório. Fazer o quê? Reduzir burocracia. O que mais? Promover eficiência. Eficiência, inclusive, é um princípio da administração pública. O que mais? Simplificar processos. Certo? Muito bem. Outro ponto. Prestação de contas e responsabilidade. É o que a gente conhece como accountability. Certo? O que é accountability? É essa prestação de contas, é essa responsabilidade. É fazer o quê? É prestar contas sobre o uso dos recursos. Estou usando isso aqui para tal finalidade. Eu usei tanto, eu gastei tanto. É prestar a conta, né? A gente tem aquela figura de contabilidade horizontal, vertical e até a societal, mas isso a gente já viu na aula sobre governança pública. Então, essa prestação de conta é assumir responsabilidades, certo? E assim, para você entender uma coisa, porque pode ser que haja a dificuldade em entender o que é a prestação de contas e o que é a transparência, porque ambas muitas vezes podem parecer, né, serem a mesma coisa. Mas vamos lá. Quando eu falo de prestar conta, e agora eu vou olhar para você. Quando eu falo de prestar conta, eu falo de falar para a sociedade o que eu fiz. Eu falo de mostrar para a sociedade, ó, tá vendo essa conta aqui, ó, ela foi paga. Por exemplo, a melhor maneira de você entender isso é quando você, imagina que você emprestou dinheiro para um amigo. Não que tenha a ver só com dinheiro, tá? A administração pública não utiliza seus recursos, não utiliza só o dinheiro, ela faz outras coisas. Mas, veja, o que eu quero te dizer é o seguinte, imagina que você tem um amigo e aí você pediu emprestado dele R$100, né? Beleza. O que você tem que fazer? Você tem que devolver esse dinheiro, você tem que prestar contas ao seu amigo, certo? Ou, vamos lá, melhor ainda, eu sou síndico desse condomínio. Tudo que eu faço... esse exemplo é muito bacana. Tudo que eu faço, eu anoto. Eu guardo as notas, eu guardo a nota fiscal, eu guardo nota de serviço, eu guardo recibo de pagamento. Quando chega no final do mês, tudo isso é enviado para a contabilidade. E aí isso volta em forma de balancete. E aí fica no prédio disponível na administração para quem quiser ver o que está sendo feito com o dinheiro do condomínio. Perdão, beleza. Agora veja bem, o que eu posso fazer? A gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo no WhatsApp. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ir lá informar. Ó, gente, paguei essa conta. Ó, gente, chegou o balancete. Ó, gente, a gente tá fazendo uma reforma ali no tal andar, tá? E toma cuidado. Ó, gente, vai acontecer isso. E o que é isso? Isso é o dar transparência à minha prestação de contas. Então, prestação de contas é uma obrigação. É uma obrigação de fazer. Eu tenho obrigação de prestar as contas. E é lógico que ela está relacionada à transparência. Mas quando eu divulgo, quando eu ponho no grupo do condomínio, quando eu ponho nos e-mails, aí eu dou transparência. Então eu posso dizer que prestar contas é você de fato dizer o que você está fazendo. E transparência é você divulgar o que você está fazendo. Aliás, melhor dizendo, prestar contas é fazer. E transparência é divulgar, dizer o que você está fazendo. Então é isso que a administração pública faz. E a gente pode ver isso aqui, ó. A transparência, ela é a disponibilização da informação. Essa disponibilização ela tem que ser acessível. Para isso nós temos sites de governo. Essa divulgação tem que garantir o direito à informação.
E aí a gente tem vários exemplos, mas é uma coisa interessante porque tem a parada da transparência ativa e da transparência passiva, né? O que é a transparência ativa? O governo, sem ser demandado, ele vai lá e dar transparência ao que ele está fazendo. Ó, estou fazendo isso, A, B e C. Só que em alguns casos, o governo não tem essa transparência ativa. Em alguns casos, o cidadão, ele, por exemplo, ele quer saber ó, o que está sendo feito aqui. Então, quando o governo, aliás, quando o cidadão, quando a sociedade precisa saber o que está acontecendo, ele vai lá e demanda, eu quero isso, eu quero saber disso. Então aí o governo vai agir, mas só porque a sociedade, o cidadão demandou. Essa é a transparência passiva. Entenderam? Beleza. E aí, galera, você tá vendo aí, ó, que a gente tem um material muito bacana sobre isso, tá? Vou até passar aqui, ó, para você bater print, tá? Para você bater print. Professor, eu não quero bater print, eu quero esse material, que inclusive tem exercícios que a gente vai fazer agora. Se você quer o material, você tem que ser meu aluno no ADM Academy. O link de matrícula está abaixo do vídeo. Esse vídeo está no ADM Academy. Então, se você está assistindo de dentro do ADM Academy esse vídeo, basta que você clique aí abaixo que você vai ter o material para download, beleza? E agora vamos fazer os exercícios. Vamos lá. Questão número 1. Acerca dos princípios que pautam a governança pública, julgue o item a seguir. O princípio da integridade na governança pública impõe a adoção de políticas de conformidade, compliance, para a garantia de condutas éticas na administração pública. Foi o que a gente falou, né? Quando fala de integridade, fala de que? Ética. Certo. Não só de ética, né? Mas de moral, de probidade, de fazer as coisas conforme a necessidade de ser honesto. Certo? Questão 2. Acerca dos princípios que pautam a governança pública, julgue o item a seguir. O princípio da integridade, lá vem integridade novamente, na governança pública exige a criação de mecanismos que garantam a conformidade das ações administrativas com os valores éticos e normativos da organização. Perfeito, novamente. Até aqui é só o que a gente já falou. Vamos lá. Questão 3. A transparência governamental, agora vai falar de transparência, não é um princípio absoluto. Pois, em alguns casos, pode ser necessário sigilo para proteção da segurança nacional, investigações em andamento ou informações estratégicas, certo? Então vem cá, só para ficar claro. Puxa, nem tudo pode ser divulgado, né? Nem tudo pode ser feito. Por quê? Porque já pensou se nações estrangeiras que querem nos fazer mal, querem invadir, querem se aproveitar, tiverem acesso a toda a estratégia de militar, todo segredo do Estado que precisa ser guardado para não prejudicar o próprio Estado, ia lascar todo mundo. Então, transparência não é absoluta, tá bom? A transparência tem suas exceções, como neste caso que eu acabei de citar. Vamos nessa. A transparência passiva configura-se quando um órgão público divulga informações por iniciativa própria, sem necessidade de solicitação da sociedade. Não. Quando o órgão público ele tem iniciativa própria de divulgação, tá? É a transferência ativa e não passiva, como ele afirma aqui. Aí nós temos aí, ó, questão 5, questão 6, questão 7 e outras questões aí que eu vou deixar para você responder em casa. Certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se matricula na ADM Academy, comenta, por favor, é muito importante pra gente crescer. Comenta, dá um like, faz alguma coisa, por favor, tá bom? Até a próxima.